Amigos, mais uma vez o professor Arley Souza falando. Vamos continuar o nosso estudo da LINDB, né? É um dos principais assuntos da prova de vocês, conforme vocês devem ter visto no edital. E vamos continuar de onde nós paramos, a aula 2, parte 1. Já vou, sem maiores delongas, iniciar aí o compartilhamento da nossa janela, tá bom? Vamos lá. Doutores, nós temos parado na aula passada nos critérios de resolução de conflitos, né, de antinomias, tá certo? Agora nós vamos falar da vigência da lei, conforme as previsões da LINDB, tá certo? Explicar a vocês alguns conceitos importantes. As leis, quando elas são feitas, elas têm um prazo de vigência, certo? Elas normalmente prevêem no seu próprio texto, elas devem prever no seu próprio texto, conforme determina a Lei Complementar número 95/98, a data expressa do início da sua vigência. Na maioria dos casos das leis que nós conhecemos, elas iniciam a sua vigência na data da publicação da lei, certo? Quando o legislador faz o projeto de lei, manda para o presidente fazer a promulgação, e depois o presidente faz a promulgação, ele manda publicar no Diário Oficial essa lei promulgada, certo? E aí, muito comum nós encontrarmos a expressão no final da lei de que esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. A LINDB tem uma norma suplementar que visa corrigir a possibilidade de o chefe do Poder Executivo, que publicou a lei, não ter previsto isso expressamente, e aí ela fixa já de antemão prazos para o início da vigência da lei, caso haja omissão na própria lei da descrição desse prazo de vacatio legis. O professor, o que é vacatio legis? Vacatio legis é o intervalo de tempo entre a publicação da lei e o início da sua vigência, certo? A LINDB prevê que dentro do território brasileiro, a lei entrará em vigor, salvo disposição em contrário, a lei entrará em vigor em até 45 dias após a sua publicação. E quando se tratar de lei que precisará vigir fora do âmbito do território brasileiro, essa lei entrará em vigor, salvo disposição contrária, expressa, em até 3 meses, após 3 meses da publicação de seu texto no Diário Oficial, certo? Então, as normas jurídicas, elas nascem para ter vida própria, né? E, se possível, para viverem de forma indeterminada, por prazo indeterminado. Essa é a regra. Elas nascem por meio de um processo legislativo, as leis, as normas jurídicas, existem durante o intervalo de tempo que, via de regra, é indeterminado, e, em algum momento, com a evolução social, elas morrem por meio da revogação. Joia? O ato de nascimento da lei, após o devido processo legislativo, que é a matéria que vocês deveriam estudar no direito constitucional, o ato de nascimento dessa lei chama-se promulgação. A promulgação é o ato pelo qual o chefe do Poder Executivo autentica a existência da lei, atestando a sua existência, atesta que a lei existe, que a lei passou por um processo legislativo ordinário, previsto na Constituição, e regular, e o chefe do Poder Executivo, ao sancioná-la, ou ao vetar determinados trechos dela, ao sancioná-la, autentica a validade daquele processo, promulgando a lei. E após a promulgação da lei, o Poder Executivo manda que se publique-a no Diário Oficial para que toda a comunidade, toda a sociedade tenha ciência, tenha conhecimento de que a lei entrou em vigor. Certo? Isso dá o nome de início da vigência da lei. Muitas vezes, na maioria das vezes, as leis que vocês vão estudar, né, diz
lá no finalzinho, nos seus últimos artigos, a seguinte expressão: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Mas isso pode não ser assim. Pode ser que o legislador edite uma lei complexa, uma lei que exigirá estudos, exigirá tempo de adaptação, transição para que a sociedade se adeque, e ele fixe um intervalo de tempo para que essa lei comece a vigir. A esse intervalo de tempo, nós damos o nome de vacatio legis. Tá bom, meus amigos? O Código Civil, por exemplo, que foi promulgado em 2002, ele só teve vigência um ano após a sua publicação. Porque o Código Civil novo fez uma grande reformulação nas normas civis, nas normas de direito privado. E foi preciso, o legislador entendeu que era preciso pelo menos um ano para que toda a comunidade jurídica, doutrina, órgãos públicos, juízes, promotores, advogados, passassem pelo menos um ano estudando, se adaptando, refletindo sobre a lei para poder aplicá-la com segurança. Porque foi uma profunda mudança em relação ao Código Civil de 1916. Certo? Então, a vacatio legis, muitas vezes, é exigida pela natureza da lei que vem ser criada e pela complexidade das mudanças trazidas pela nova lei. Beleza, doutores? Tranquilo, né? A vacatio legis, meus amigos, ela não é obrigatória, certo? Não é obrigatória. Ela pode iniciar, normalmente, é o que acontece, o prazo de vigência na data da publicação. Mas, se o legislador for omisso, aí o artigo 1º da LINDB diz que a lei entrará em vigor após 45 dias da publicação em todo o país. E fora do país, como eu disse, o prazo de entrada em vigor é de 3 meses. Show? Beleza. Uma observação importante. Não se aplica o prazo de vacatio legis previsto na LINDB aos atos administrativos. Então, se tiver alguma questão dizendo que o prazo de vacatio legis dos atos administrativos existe e é previsto na LINDB, você tem que marcar isso como errada. Porque a regra para os atos administrativos é que eles tenham vigência imediatamente. Certo? O decreto 572 de 1990, que regula a vigência dos atos administrativos, prescreve que, emitido o ato administrativo, ele vigorará a partir da sua publicação, da sua validade. Tá bom? Portanto, atos administrativos não sofrem vacatio legis, não passam por vacatio legis. Não existe essa aplicação de 45 dias de vacatio legis para os atos administrativos. Beleza, doutores? Tranquilo. Professor, há espécies de vacatio legis. Há a vacatio legis direta e a vacatio legis indireta. Certo? Vacatio legis direta, ou também chamada vacatio legis propriamente dita, é o intervalo entre a publicação da lei e a sua vigência, como nós já dissemos. Já a vacatio legis indireta ocorre quando uma lei já publicada tem sua obrigatoriedade suspensa por força de outra lei. Então, vacatio legis direta é aquele conceito que nós já trouxemos, o intervalo de tempo entre publicação de uma lei e a sua vigência. Vacatio legis indireta acontece quando uma lei que já foi publicada tem a sua vigência suspensa por força de outra lei posterior. Tá joia? Um exemplo disso aconteceu com o Estatuto do Desarmamento. Disse o Estatuto do Desarmamento, no seu artigo 30, na época, o seguinte, ó: os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação de origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput daquela lei, né? Então, veja, o Estatuto de Desarmamento veio proibindo, logo no primeiro momento, o uso e o acesso à arma de fogo,
né? Essa foi a regra. Mas ele deu um intervalo de tempo para essa regra, para que as pessoas que já tinham arma de fogo até aquele momento fizessem o registro dessas armas de fogo perante a Polícia Federal. Então, nós dizemos que essa lei teve uma vacatio legis indireta. Joia? Beleza, professor, beleza. Vamos lá, então. Há uma lei que tem vacatio obrigatório, certo? Há algumas leis, né? Há alguns dispositivos na Constituição prevê vacatio legis obrigatórios. São leis de natureza tributária, porque existe o princípio da anterioridade tributária, seja anterioridade nonagesimal, seja anterioridade anual. Isso é uma matéria de direito tributário que não vai cair diretamente na sua prova, mas é bom você ter uma visão geral. As leis que aumentam ou criam contribuições previdenciárias, em virtude do princípio da anterioridade nonagesimal, do previsto na Constituição para as contribuições, terão vacatio legis de 90 dias, conforme prevê o artigo 95 da Constituição. Certo? Já há outros, né, há outras normas que têm a lei, a Constituição proíbe uma vacatio legis menor do que ela. Então tem que ter pelo menos uma vacatio legis que decorre do princípio da anualidade. Diz o seguinte, ó, a Constituição no que toca às leis eleitorais e as leis que mudam o processo eleitoral. Há uma lei na qual se proíbe constitucionalmente a vacatio, devendo entrar em vigor na data da sua publicação. Essas leis que mudam o processo eleitoral, elas entram em vigor na data da sua publicação. Só que elas só vão produzir efeitos após 1 ano, conforme prevê o artigo 16 da Constituição. Certo? Esse chama-se princípio da anualidade das leis que alteram o processo eleitoral. Então, são exceções que vale a pena você ficar ciente, atentar, para, como são exceções, às vezes o legislador pode querer cair e questionar isso na sua prova. Tá bom? Apesar de não cair direito eleitoral, propriamente dito, por ser um assunto que envolve vacatio legis, o legislador pode, o examinador pode querer lhe cobrar dessa forma. Tá joia? Beleza. Tranquilo. Outros exemplos de leis existentes, válidas e ineficazes, né? Tem leis que existem, são válidas no primeiro momento, mas são ineficazes. Imagine uma lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. A lei declarada inconstitucional pelo Supremo, o Supremo, ao fazer isso, retira da lei a sua vigência, a sua eficácia, retira da lei a sua possibilidade de produzir efeitos, porque aquela lei julgada inconstitucional está em desacordo com a Constituição. Então, nesse sentido, a lei vai perder a sua eficácia, mesmo sem ter sido revogada por outra lei, pela decisão do Supremo, em controle concentrado de constitucionalidade, ela vai perder a sua eficácia. Beleza? Outra lei que também para de produzir efeitos é a lei declarada inconstitucional por via difusa, incidental no Supremo. Esses assuntos, meus amigos, de controle de constitucionalidade, difuso, controle concentrado, é matéria de direito constitucional. Mas eu só quero que vocês saibam agora que é a possibilidade de retirada de eficácia de leis por meio de decisões judiciais, certo? Seja em controle de constitucionalidade concentrado, seja em controle difuso. Quando é feito o controle difuso no Supremo, o Supremo oficia o Senado para que o Senado declare a norma inconstitucional, suspendendo os efeitos da norma. Isso é uma competência exclusiva do Senado, prevista aqui no artigo 49. Estou só pontuando e fazendo um voo panorama, porque isso não é um assunto direto da sua prova, a não ser que isso caia em direito constitucional. E aí caberá ao professor abordar esse assunto, o professor de direito constitucional. Beleza? Outra forma de perda de vigência da lei é o desuso ou a perca do seu objeto. Certo? Há leis que simplesmente, pelo desuso, perdem a sua eficácia. Isso pode acontecer. Tá bom? Uma lei que regulamenta o tráfico de mulas na Avenida Paulista, por exemplo, perdeu o objeto, já que não se aplica mais, porém ainda está em vigor. Segundo o doutrinador que eu elaborei, usou esse exemplo. Tinha uma lei lá em São Paulo que proibia o tráfico de mulas, né, de animais na pista, lá na Avenida Paulista. Mas, com o passar do tempo, isso acabou. Então, essa lei ficou em desuso. E, pelo desuso, pela perca do objeto da própria lei,
ela continua lá em vigor, mas ela não se aplica mais em virtude de que não há mais cavalos, nem mulas, nem asnos, né, caminhando pela Avenida São Paulo em charretes, né? Não pode, certo? E outra forma de fazer com que a lei também perca a sua vigência é o uso de costumes contra a lei. Muitas vezes, eu dei até um exemplo na aula passada, do costume do jogo do bicho, né? A lei entra em desuso. As pessoas que ficam jogando do bicho por motivos culturais, por ser um costume da comunidade, aquela lei perde a efetividade, não se aplica. A gente pode dizer que o costume acabou revogando a disposição da lei que proíbe o jogo do bicho. Isso ainda tem muita discussão na doutrina, mas há doutrinadores que reconhecem a perda da eficácia e da efetividade da lei em virtude de costumes contra a lei. Joia? Beleza, professor, beleza. Espécies de vacatio legis. Quais são as formas e as espécies de vacatio legis? A vacatio legis pode ser de prazo progressivo, prazo único ou simultâneo, ou vacatio legis, ou vacatio em lei não auto-aplicável. A vacatio legis com prazo progressivo é aquele em que a lei entra em vigor em diferentes momentos em todo o território nacional. Antigamente era assim, na lei de introdução ao Código Civil, mas isso mudou, tá bom? Com a melhoria das comunicações, o acesso às comunicações, a lei, hoje em dia, normalmente tem um prazo de vacatio legis simultâneo para todo o país. Mas, num primeiro momento, quando havia dificuldade nas comunicações entre as unidades da federação, entre os estados, entre os municípios, havia uma progressão de tempo no prazo de vacatio legis. Mas, hoje em dia, isso não está mais em vigor e não mais previsto. Hoje em dia, no Brasil, a lei entrará em vigor, caso seja omisso o legislador, em até 45 dias em todo o território nacional. Esse é o prazo padrão da lei de introdução às normas do direito brasileiro. E vacatio em lei não auto-aplicável é o que depende de um regulamento da administração pública, né? A vacatio, neste caso, se conta a partir do regulamento e não a partir da lei. Às vezes, meus amigos, nós fazemos uma lei que exige a regulamentação por parte do Poder Executivo, detalhando como essa lei será aplicável, como essa lei será aplicada. Então, nós temos, por exemplo, a lei do imposto de renda. Só para dar um exemplo. Além da lei que fixa o imposto de renda, que define as alíquotas, existem regulamentos emitidos pelo Poder Executivo que dão execução àquela lei, por exemplo, dizendo que você deverá prestar a sua declaração de imposto de renda no sistema Receita Neto, por exemplo. É uma forma de você cumprir a lei. Essa regulamentação é essencial para que aquela lei tenha vigência. E aí acontece essa terceira situação, ou seja, vacatio em lei não auto-aplicável, ou seja, a lei, de fato, só vai começar a produzir seus efeitos quando ela for regulamentada. A regulamentação também é um procedimento que vocês estudam com mais detalhes no direito constitucional e no direito administrativo. Só estou dando aqui uma ideia geral, porque há uma interdisciplinaridade entre a nossa disciplina, no que toca a esses assuntos, com as disciplinas de direito constitucional e de direito administrativo. Bom, contagem do prazo de vacatio legis. Como é que se conta, professor, o prazo para a vacatio legis, né? Inicia-se a contagem do prazo no exato dia da publicação. E a lei entra em vigor no dia subsequente ao último dia do prazo. Não se leva em conta a questão de dias úteis ou não. Ou seja, não se conta só dias úteis, né? O prazo é contado em dias de forma ininterrupta, tá bom? A LINDB diz que entra em vigor 45 dias após a publicação. Significa que começa a vigorar no 46º dia, no caso de omissão do legislador. Joia? Também começa a contar no prazo do dia seguinte à da publicação, não importando se é dia útil, feriado nacional, não se leva em conta essa questão de ser dia útil ou feriado nacional, não. Se a lei fixar 45 dias após a publicação, se aquele prazo acabar no dia de feriado, no dia seguinte já começa a contar a vigência da lei. E se o dia seguinte for um feriado, professor? Já começa a contar a vigência da lei. Não é um prazo processual, certo? Esse é um prazo que nós chamamos prazo de direito material. Olha?
Beleza, beleza? Então, vamos continuando aqui nossa parte teórica sobre esse assunto para já chegarmos nos exercícios, tá bom? Observação. Pegar-se-á o dia da publicação e soma-se ao prazo. O resultado da conta será o dia em que ela entra em vigor. Pronto, essa é a regra. Essa regra de publicação, além do que tem previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também essa forma de contagem do prazo está regulada na Lei Complementar número 95, tá certo? Que diz assim, ó, a vigência da lei será indicada de forma expressa. Essa é a regra que a Lei Complementar 95/98 impõe, certo? Se o legislador fizer a lei, o projeto de lei e atender essa regra, sempre a vigência será expressa. Caso o legislador esqueça, ou o presidente, na hora de publicar, esqueça de botar essa vigência, o que é que pode acontecer? Aí vai ser regulado pela regra do artigo 1º da LINDB, que diz que o prazo, salvo disposição em contrário, a lei entrará em vigor no território nacional em até 45 dias após a publicação. E, se for para viger no âmbito internacional, no exterior, em até 3 meses. Esses dois prazos são importantíssimos, porque caem provas, tá certo? Mas o artigo 8º da Lei Complementar 95 diz: a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula entre em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Há um comando na lei complementar para que leis complexas tenham uma vacatio legis proporcional a essa complexidade, para que a sociedade, os juristas, os professores de direito, os juízes, os promotores, os delegados, as autoridades públicas possam se adaptar ao novo ordenamento jurídico quando essa mudança é muito relevante, é muito complexa. Beleza. Só para vocês atentarem aí, apesar do Código Civil ter sido promulgado em 2002, né, que é o assunto que nós vamos estudar nessa nossa disciplina, ele só entrou em vigor a partir do dia 11 de janeiro de 2003, ou seja, teve uma vacatio legis de 1 ano, justamente para que houvesse essa adaptação. Tranquilo, meus amigos? Beleza. Professor, e se tem uma lei que já foi publicada, mas ela saiu com um erro, né? Ela saiu com um erro de digitação, ou então ela saiu com um erro do Congresso, o que é que a gente pode fazer? Certo? Veja, se uma lei foi feita com erro material, erro de digitação, erro no seu texto, somente uma nova lei poderá corrigir a lei anterior com defeito. O Poder Executivo não pode, por sua própria vontade, fazer essa correção, e essa correção precisa ser feita pelo Poder Legislativo. E essa correção só vai valer depois que a lei for novamente publicada e passar pela vacatio legis definida pelo legislador. Então, somente uma lei pode corrigir outra lei já publicada, certo? Lei revoga a lei, tá bom? E lei corrige lei. Não pode o Poder Executivo, por meio de decreto, corrigir textos de lei. Olha? Se a correção ocorreu durante o prazo da vacatio legis, reiniciará a contagem do prazo do início, evidentemente, né? Cada publicação nova da lei faz reiniciar o prazo de contagem da vacatio legis. Beleza, beleza. Então, o vacatio legis nós praticamente estamos finalizando, né? Se a republicação da lei for de toda a lei, reinicia-se a contagem da vacatio legis para toda a lei. Se a republicação for de apenas alguns dispositivos da lei, reinicia-se a contagem somente para esses dispositivos da lei. Se a correção ocorreu após a entrada em vigor da lei, haverá um novo número de lei. É uma lei nova. Logo, terá um prazo próprio de vacatio legis. Certo? Então, com isso, nós finalizamos aí a ideia de vacatio legis, de que é um período entre a publicação da lei e a entrada em vigor da lei. Esse período, quando não estiver expressamente previsto na lei, será de 45 dias no âmbito interno do território nacional, será de 3 meses se essa lei destinasse a vigorar no exterior, 90 dias. Então, repito, a leitura dos artigos 1º ao 6º é muito importante para vocês, concurseiros. E também a leitura do artigo 20 ao 30, que foi a modificação trazida em 2018 pelo nosso legislador ordinário da LINDB, né?
e como é modificação, tende a ser muito mais cobrado nas provas. Princípio da obrigatoriedade da lei, né? Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, que é o princípio que diz o seguinte, ó: ninguém se excusa do cumprimento da lei alegando sua ignorância, né? Ninguém pode deixar de cumprir a lei porque dizer que não sabia que a lei estava em vigor, né? Não, se você descumprir a lei, não, mas eu não sabia nem que tinha essa lei. Você vai sofrer as consequências previstas na lei. Chama-se princípio da obrigatoriedade da lei. Tal princípio está fundamentado numa medida de segurança jurídica, porque se não houvesse esse princípio no ordenamento, todo mundo poderia alegar a ignorância da lei e jamais nós alcançaríamos a segurança jurídica no país. Segurança essa que, inclusive, hoje, mesmo tendo textos legais, mesmo tendo normas constitucionais expressas, às vezes a gente fica na dúvida se nós estamos vivendo um regime jurídico com segurança jurídica, né? Mas isso não vem ao caso no nosso debate desse momento. Não pode ser admitida uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da lei sob pena de gerar completa insegurança jurídica, e a insegurança jurídica tem consequências bastante deletérias para o convívio social. Erro iuris, erro de direito, erro iuris, é uma expressão utilizada, certo? Erro iuris é tratado por muitos autores como sinônimo de ignorância. Diz o artigo 139 do Código Civil o seguinte: o erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for motivo único ou principal do negócio jurídico. O erro pode gerar, meus caros amigos, a anulabilidade do negócio jurídico, certo? Mas ele não autoriza, repito, a desculpa de ignorância da lei para impedir a aplicação da lei, tá bom? O conflito deste princípio com tal artigo é apenas aparente. O erro de direito somente permite a anulação do negócio jurídico, mas não o descumprimento da lei. Joia? Por isso que é preciso a gente saber conciliar o princípio da obrigatoriedade da lei e o erro de direito, tá bom? O princípio da obrigatoriedade da lei proíbe que se alegue ao Estado a ignorância da norma com o objetivo de não cumpri-la. Por sua vez, o artigo 138 do Código Civil, chamado erro do direito, permite que se anule o negócio jurídico praticado com outro civil que foi fundado numa falsa percepção da lei. Por exemplo, anulação de um contrato de importação, tendo em vista o equívoco quanto à alíquota tributária, por exemplo. Então, o erro de direito não é a negativa do princípio da obrigatoriedade da lei. Fiquem bem atentos a isso. No artigo 138, não se pretende descumprir a lei, ao contrário, busca-se anular o negócio que se baseou no erro. Mas a lei continua valendo, continua sendo obrigatória e continua exigindo o seu cumprimento. Beleza? Professor, revogação da lei. Nós já estamos quase acabando a nossa matéria aí de LINDB, tá bom? A matéria teórica para a gente adentrar nos exercícios. Então, meus amigos, eu vou dar uma paradinha agora, nesse nosso vídeo, vou interromper. Nós vamos continuar o assunto de revogação, abrogação, derrogação e repristinação, que são fenômenos previstos no nosso ordenamento jurídico, na LINDB, regulados pela LINDB, para que vocês fiquem atentos aí a esses assuntos. E, em seguida, quando nós vamos voltar no próximo vídeo, nós vamos finalizar essa parte e vamos aí resolver umas 4 ou 5 questões de direito civil e de LINDB, que é o que deverá cair na prova de vocês. Vou mostrar como é que toda essa teoria que eu estou apresentando cairá na prova de vocês, tá bom? Então, bons estudos, assistam às aulas sequencialmente, fiquem bem atentos aos exercícios que nós vamos apresentar nas aulas, porque há uma grande chance de, nessas nossas aulas, eu estar lhes dando aí 1 ou 2 questões da prova de direito civil que vocês vão fazer para o concurso ao qual vão concorrer, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima, mantenha o foco, já a gente começa aí a terceira aula 3, parte 1, onde vamos finalizar essa parte de LINDB e fazer exercícios. Obrigado, até a próxima, um abraço.